Olá, turma. Vamos começar a aula de requisitos de software. Vamos falar hoje sobre validação. Tá? Recado importante: vamos todos nos vacinar e vamos ajudar as pessoas a se vacinarem, ajudar a fazer o cadastro. E após nos vacinarmos, vamos continuar usando máscara até a taxa de transmissão do vírus ter baixado bastante. Então, onde estamos na engenharia de requisitos? Estamos aqui na validação. Tá? Lembrando que essa separação, ela não é uma separação de processos, tá? Isso aqui não são atividades isoladas que são feitas. Isso aqui são áreas, digamos assim, temáticas em que a gente organiza as técnicas e os objetivos. Mas esses momentos aqui de elicitação, análise, especificação, validação, gestão dos requisitos, isso aqui é feito ao longo de todo o processo de desenvolvimento de forma bem pulverizada. Inclusive, hoje, nessa aula de validação, nós vamos comentar sobre isso. Qual é a motivação para estar fazendo uma validação dos requisitos? A motivação é que, por mais que a gente tenha feito análise, licitação e análise e buscado fazer uma boa especificação, a gente ainda precisa pegar aquele requisito e fazer uma validação daquele requisito, se aquele requisito realmente está representando corretamente a intenção do usuário, as necessidades do usuário. Né? E também a gente precisa ver se a redação do requisito não ficou enviesada para termos que, por exemplo, são conhecidos apenas pela pessoa que escreveu os requisitos ou jargões técnicos que podem ser difíceis de serem entendidos por as outras pessoas que vão utilizar aquele requisito durante o processo de desenvolvimento. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Considere esse requisito. O sistema deve prover um mecanismo de segurança após um tempo de pausa nos terminais que acessam o sistema de treinamento. Então, esse aqui é um requisito que fala sobre a questão de segurança, safety, né? No caso security, porque à medida que você acessa os terminais aqui desse sistema de treinamento, se você ficar um tempo sem mexer no sistema, ele quer que o sistema bloqueie ali o acesso, faça alguma coisa relacionada a não permitir que as pessoas continuem utilizando o sistema. Então, a partir da forma como esse requisito está escrito, a gente pode ter duas interpretações, né? É que a intenção é que você vai ter um logoff automático do usuário, quando ele estiver logado em um terminal, né, de treinamento, né? Ou você vai pedir a senha do usuário após um determinado tempo de inatividade. Veja que pedir a senha do usuário é diferente de logoff. Né? Ou se você fizer um logoff, o usuário depois tem que reiniciar totalmente a sessão. Enquanto que um bloqueio apenas só pedir a senha do usuário vai fazer com que o usuário retorne ao ponto do sistema que ele estava usando anteriormente. Então, a forma como o requisito ficou representado pode suceder essas duas interpretações, né? Ou seja, qual é a real intenção por trás desse requisito. Além disso, existem algumas dúvidas. Essa expressão tempo de pausa, né? O que é um tempo de pausa? É inatividade do usuário com, por exemplo, mouse e teclado? Ou o tempo de pausa é porque o usuário ficou parado muito tempo em uma determinada tela e não avançou? E quanto seria esse tempo? Então, são dúvidas que surgem, tá? E que, se elas forem dimiridas, elas podem gerar uma qualidade melhor da representação desse requisito. Então, a questão é, em qual ponto do ciclo de vida a gente vai fazer esse esclarecimento? Tá? Que ponto do ciclo de vida do processo a gente vai validar o requisito? É importante entender que, quando a gente fala de validação, a gente tem diversos tipos de validações distintas no ciclo de engenharia de software, dependendo do tipo de artefato que a gente esteja querendo fazer até a checagem, né? Então, o modelo em V, que é um modelo bem utilizado para desenvolvimento, eu tenho requisitos de alto nível, objetivos dos negócios,
Isso leva à geração, à elaboração de requisitos. Esses requisitos vão guiar o design, a arquitetura do sistema e a implementação. E efetivamente você vai chegar e vai fazer o build, né? Vai construir o sistema. Existem diversos tipos de testes, que são testes dinâmicos do comportamento para fazer a validação desses tópicos. Mas será que eu posso adiantar alguma coisa aqui para não ter que testar, fazer o teste dos requisitos de negócio apenas depois de tudo isso implementado? Tem alguma coisa que eu posso fazer antes do teste de sistema para validar se esses requisitos estão bem especificados? Então, a ideia da validação de requisitos é, no momento em que os requisitos estão prontos, é a gente fazer uma validação em múltiplas perspectivas. Então, as perspectivas, a gente vai tentar viabilizar com que clientes e usuários revisem aquele requisito para entender se esse processo de passar de objetivos de negócio de alto nível para requisitos concretos do sistema foi um processo correto. Além disso, a gente provoca que as pessoas do projeto que vão utilizar os requisitos, como por exemplo, as pessoas que vão escrever os testes, as pessoas que vão desenhar o sistema a partir daqueles requisitos, que vão implementar os requisitos, que essas pessoas façam previamente uma avaliação da qualidade desses requisitos. Então, basicamente, é isso que eu estou buscando na validação de requisitos. Existe uma diferença, né, entre verificação e validação que a gente também pode aplicar a requisitos. A gente pode falar que quando a gente está verificando os requisitos, a gente está fazendo a checagem de se nós escrevemos os requisitos corretamente, né? Ou seja, se eles em si estão corretos, se eles estão consistentes, se eles não têm conflitos entre eles, né? A verificação, ela basicamente ajuda a ter certeza que os requisitos podem passar para frente no desenvolvimento. E a validação nós escrevemos os requisitos certos, ou seja, isso aqui é realmente o que o cliente precisa, ou seja, a validação do requisito seria esse ponto aqui dessa transição de objetivos de negócio para requisitos. E a verificação seria os requisitos continuando aqui no processo em V. Mas na engenharia de requisitos, nós comumente chamamos as técnicas de verificação e validação somente de validação, tá? Os objetivos da validação, então, são o quê? São responder perguntas do tipo: os requisitos eles estão descritos com precisão, né? Ou seja, existe uma clareza e uma não ambiguidade na forma como os requisitos estão escritos, tá? Os requisitos eles estão completos, ou seja, eles entre eles formam um conjunto completo de requisitos que se implementados, vão entregar um sistema que não é inconsistente, né? Ou seja, não é um sistema que está faltando funcionalidades. Os requisitos eles são viáveis de serem implementados na tecnologia vigente. Eles são verificáveis, ou seja, eu posso testar, eu consigo construir testes para esses requisitos. Enfim, uma série de perguntas que vão ser feitas para você questionar a qualidade desses requisitos. Porque uma coisa que é importantíssima lembrar é que os requisitos eles são um passo intermediário para a gente fazer o projeto e a construção do sistema. O objetivo é construir o sistema. Mas como a gente já viu em outras etapas, se a gente simplesmente colocar o cliente para conversar diretamente com a equipe de desenvolvimento, não vai dar certo. Tá? Então a gente está aqui no último passo antes de passar esses requisitos para a equipe de desenvolvimento, que seria a validação dos requisitos. A gente vai ver, inclusive, mais para frente ali, que um perfil muito interessante de pessoas para fazer a revisão dos requisitos, a validação dos requisitos, são a equipe de desenvolvimento, que são as pessoas que vão utilizar aqueles requisitos. E aí, quando você vai fazer, por exemplo, uma revisão de um documento de requisitos, você tem basicamente duas abordagens. Você pode ter uma abordagem mais informal, em que você simplesmente pede para um colega ver o produto de trabalho, né, o artefato, ou você pode convidar vários ao mesmo tempo para examinar simultaneamente o artefato, o produto.
Ou você pode simplesmente mandar o produto por um e-mail, alguma coisa desse tipo, solicitar comentários sobre ele para quem desejar fazer comentários, né? São abordagens bem informais, mas que são abordagens práticas, né? São bem efetivas, principalmente se a equipe já trabalhar junto há muito tempo e cada um sabe o seu papel ali para desempenhar, para trazer qualidade para o projeto. Uma outra abordagem é uma revisão mais formal, em que você vai seguir um processo para formalmente revisar um requisito. As revisões formais elas ocorrem quando a empresa gostaria de ter uma baseline, gostaria de ter assim, uma versão mais estável do documento da especificação de requisitos. E aí, para você ter uma versão mais estável, que você possa considerar assim, essa versão 1.0 ou uma versão para iniciar o desenvolvimento, você pode fazer uso de uma revisão formal. Elas eram mais comuns no final dos anos 90, começo dos anos 2000, mas as revisões formais elas perderam um pouco do uso dela, da frequência de uso dela, para sistemas não críticos, né? Ou seja, para sistemas business, né? Sistemas que são menos críticos, as revisões formais elas deixaram de ser feitas. Mas nas empresas que produzem sistemas críticos, por exemplo, uma empresa que desenvolve um sistema embarcado para ser colocado num carro, uma empresa que desenvolve um sistema que vai ser utilizado em um avião, uma empresa que desenvolve um sistema para rodar dentro de um dispositivo médico. Essas empresas ainda usam as inspeções de requisitos como uma técnica de revisão formal, que inclusive serve para inspecionar qualquer tipo de artefato, né? Então, um processo de revisão de requisitos, ele basicamente é um processo reusável. Você pode utilizar esse processo para qualquer tipo de revisão de artefato, inclusive para revisão de código também, né? Então, a ideia do processo de inspeção é juntar um time pequeno, mas um time assim, bem diversificado, que eles vão olhar o produto inteiro e vão procurar defeitos ou oportunidades de melhoria nesse produto. Tá? O planejamento de uma inspeção, ela parte da escolha das pessoas. A escolha das pessoas é fundamental. Se você escolher as pessoas erradas, você vai ter uma inspeção que só vai gastar tempo, vai ser ineficaz. Então, a gente tem que trazer as pessoas. Quem são essas pessoas? Primeiro o autor ou os autores do produto de trabalho, né? Ou seja, do artefato que está sendo inspecionado. Outro, pessoas que foram fonte dos requisitos. Então, por exemplo, as pessoas que foram entrevistadas, não todas, mas um representante das pessoas que foram entrevistadas, das pessoas que foram a fonte, que forneceram os insumos básicos para que aqueles requisitos fossem elaborados. Então, essas pessoas poderiam estar na inspeção também. Outro perfil interessante, as pessoas que vão usar o resultado daquele artefato no trabalho delas. Então, por exemplo, as pessoas que vão desenvolver os testes a partir daqueles requisitos, ou que vão desenvolver a arquitetura a partir daqueles requisitos, ou que vão implementar o sistema a partir daqueles requisitos, né? E, por fim, você pode ter pessoas que vão ser afetadas pelo sistema, né? Ou seja, aquelas pessoas que não têm um uso direto do sistema, mas que são também stakeholders, são interessados no resultado daquele sistema. Veja que com esses perfis aqui, com essas perspectivas, eu estou conseguindo fazer tanto a verificação como a validação. Né? No momento que eu trago as pessoas que foram as fontes de requisitos, eu estou fazendo uma validação. Olha, o requisito está correto, ele foi correto, ele representa o que você realmente quer. E as pessoas que vão trabalhar com os requisitos, elas vão ver se os requisitos estão escritos corretamente, se eles estão consistentes e se eles estão completos entre si. Né? Quando você vai fazer uma inspeção, faz parte também do planejamento, fazer algumas verificações básicas para não se perder tempo na inspeção com trivialidades. Então, por exemplo, erro de português, erro de ortografia, erro de formatação, ou o modelo padrão não foi utilizado, aí está faltando seção no documento. Esse tipo de coisa perde-se muito tempo em inspeções
se você tiver esses tipos de erros básicos, né? Então, a pessoa que vai ser, por exemplo, moderadora da inspeção, ela pode já fazer essa verificação básica aqui e retornar o documento para o autor se você encontrar esse tipo de problema. Outra coisa também é que quando você está conversando sobre um artefato, você precisa ter referências sobre a estrutura do artefato. Se você está, por exemplo, fazendo uma inspeção de código, é super fácil apontar um problema. Por quê? Porque você diz qual é o arquivo e qual é a linha do código que tem aquele problema. E como funciona quando você tem um documento, por exemplo, de texto? Então, é interessante que você tenha identificação das seções numeradas e também ativar, por exemplo, a numeração das linhas. Tá? Isso vai facilitar bastante a inspeção do artefato. Outra coisa também é que pode ser que o documento ele esteja com pendências. Se o documento estiver com pendências, não tem problema, mas é interessante que seja marcado os itens que tem já problemas em aberto. Por exemplo, um determinado item que ainda precisa ser detalhado, ou um determinado item que ainda não recebeu um retorno de alguma informação que foi solicitada, por exemplo, na licitação, na análise. Você pode colocar aquele item e marcar que ele ainda está em desenvolvimento, ou seja, indicando para as pessoas que estão fazendo a inspeção de que aquele item pode ser ignorado por enquanto. Né? E aí também um outro critériozinho, uma regra geral que se usa, é que o moderador ele faz uma revisão rápida e não acha muitos grandes defeitos. Né? Se o moderador acha rapidamente vários defeitos, é óbvio que todo mundo vai achar esses defeitos. Né? Então, mais fácil você melhorar o artefato antes de começar o processo de inspeção em si, porque vai tomar o tempo de várias pessoas ao longo de algumas horas. E então você vai preparar para fazer a inspeção de requisitos. A preparação é uma fase importantíssima. É a fase em que você distribui o artefato e você compartilha informações com as pessoas que vão fazer a inspeção. Qual é o contexto daquela inspeção, o que as pessoas precisam buscar, revisar com mais atenção no documento. E aí cada pessoa vai, antes da reunião, examinar o produto. Isso aqui é importantíssimo. Porque se as pessoas deixarem para fazer a inspeção só na hora da reunião, né, a inspeção não vai ser ativa. Então, você distribui o artefato, as pessoas fazem a inspeção, cada uma a seu tempo. Né? Às vezes você pode até ter essa reunião aqui sendo feita de forma remota ou sendo uma reunião que é feita de forma assíncrona, né? Com cada pessoa mandando as suas opiniões e trocando mensagens por e-mail. A maior parte dos defeitos de um artefato, eles normalmente são encontrados nessa fase aqui da preparação, quando cada pessoa inspeciona separadamente o artefato. Ok, mas efetivamente o que a gente procura? Eu sentei na frente de um documento de requisitos. O que eu vou procurar? Você pode pensar em algumas perspectivas, por exemplo. Se você for uma pessoa de requisitos, que está revisando o artefato de outra pessoa, você pode se questionar, por exemplo, existem conflitos entre os requisitos? Né? Os requisitos são bem especificados, por exemplo, se forem um conjunto de histórias de usuário, você aplica o modelo INVEST, né? E faz uma avaliação dessa escrita dessas histórias. Faltou algum requisito, ou seja, tem alguma coisa que está faltando aqui, colocou requisito, sei lá, de cadastro, mas não colocou o requisito de visualização, ou não incluir no requisito de relatório que junta aquelas informações. Então, tem uma série de perguntas para você responder. Se você for uma pessoa de testes, você pode fazer a pergunta de: eu consigo escrever, elaborar testes baseados nesse requisito? A forma como esses requisitos estão? Então, se você é uma pessoa de teste, você vai olhar os requisitos pensando: como eu preparo testes para esse requisito? Né? Ou seja, o requisito é testável e eu consigo realmente planejar os testes? O que é que está faltando para o requisito ser mais testável? E aí, essas coisas que estão faltando vão ser erros, defeitos ou oportunidades de melhoria que vão ser achadas na inspeção. Se você é uma pessoa de arquitetura de projeto de software,
você vai questionar, os requisitos são viáveis? Ou seja, você está colocando aqui um requisito, mas ele é viável tecnologicamente? Ou é viável do ponto de vista das tecnologias que já foram selecionadas para aquele projeto? Né? Se for um requisito não funcional, ele está bem especificado? Né? Faltou algum requisito não funcional aqui? Então, a perspectiva da arquitetura vai tentar responder essas questões. E por fim, se você for um representante do cliente ou um representante do usuário, você vai buscar ver o valor de negócio, ou seja, o requisito traz realmente um valor de negócio, você consegue entender como aquele requisito está conectado com as necessidades de negócio, tá? E alguma necessidade de negócio não foi endereçada, ou seja, não foi atacada aqui, não foi representada no documento de requisitos. Então, essas são algumas perspectivas que você pode ter. E aí, obviamente, você só vai conseguir essa multiplicidade de perspectivas se você escolher bem os representantes que vão participar dessa inspeção. A reunião de inspeção, então, ela é o momento em que todas as pessoas que fizeram as inspeções separadas dos artefatos, elas vão apresentar as suas sugestões, os seus defeitos e sugestões de melhoria, né? Normalmente, uma pessoa ela faz o papel de leitor e ela vai conduzindo os inspetores através do documento, e à medida que as pessoas, a leitura chega num ponto do documento que tem algum problema, os inspetores apontam os problemas que eles acharam naquela parte do documento. E aí você tem, à medida que esses defeitos e oportunidade de melhoria são discutidos, você tem uma pessoa para ficar gravando isso, né, que vai ser uma lista de ações de correção que o autor, o autor ou os autores do documento vão precisar fazer. Tá? O objetivo da reunião, a saída da reunião, é essa lista de itens de ação para melhorar o documento. Tá? E idealmente essa reunião aqui deve ser curta, porque depois de um tempo as pessoas ficam cansadas e começam a não conseguir mais perceber defeitos nos documentos. Algumas empresas incluem dentro do processo da inspeção não só encerrar a inspeção na reunião, eles também incluem o processo de retrabalho como sendo um processo que faz parte da inspeção de requisitos. Né? Então, o que é o retrabalho? É implementar, corrigir os defeitos que foram encontrados e implementar as oportunidades de melhorias que foram achadas na inspeção e modificar o artefato. Tá? Quando esse processo aqui, o objetivo dele é chegar num produto estável, então o retrabalho é interessante ainda ser realizado no contexto da implementação. Né? Por quê? Porque depois você vai fazer o acompanhamento. Né? O moderador da inspeção, ele vai verificar se o autor realmente resolveu todos os problemas em abertos e todas as oportunidades de melhoria foram endereçadas. Se o moderador considerar que o autor do artefato realmente resolveu todas as pendências, e aí ele declara que aquela inspeção ela está encerrada, e você tem uma versão do artefato realmente candidata a virar a baseline. Obviamente, esse processo que a gente descreveu aqui, ele é um processo quando você quer criar uma baseline. Você quer pegar a sua especificação de requisitos e criar uma baseline dela, e qualquer alteração nessa baseline aí vai ser através de solicitações de mudança. Tá? Mas como é que funciona a validação se você estiver usando um método mais leve? Tá? Primeira coisa, pode ser que você esteja usando métodos ágeis e você mesmo assim tenha um documento de requisitos completo. Né? Você pode estar, por exemplo, usando métodos ágeis no contexto de sistemas críticos. Você vai precisar ter um documento de especificação de requisitos. Então, se você tem um documento de especificação de requisitos, use o processo anterior para revisar. Mas se os seus requisitos estão basicamente dentro de uma ferramenta ou de um backlog de produto, você não tem muito esse conceito de baseline. Né? Ou seja, você não tem uma linha base
e que os produtos, que os requisitos estão congelados. E aí como é que você trabalha? Você pode trabalhar basicamente de duas formas. A forma normal é você trabalhar de forma reativa, ou seja, quando um item do backlog ele é selecionado para desenvolvimento, o time vai tirar dúvidas sobre aquele item na hora do sprint planning, por exemplo, se você estiver usando o Scrum. Então, a dona do produto vai tirar dúvidas sobre aquele item. Né? A dona do produto é a responsável por inserir os itens dentro do backlog, né? A única pessoa que pode colocar itens dentro do backlog. E à medida que itens são selecionados para o desenvolvimento, o time vai tirar dúvidas ali na hora, ok? Então, todo aquele trabalho de licitação, de análise, de especificação que foi feito para alimentar o backlog, ele vai ser validado, vai ser verificado no momento em que aqueles itens começarem a ser selecionados para o desenvolvimento. Uma outra coisa também é que se aquele item foi selecionado e durante o sprint planning alguma coisa ficou para trás, a dona do produto vai ser questionada pontualmente durante a sprint também. Ou seja, você pode ter uma validação no planejamento da sprint ou uma validação durante a sprint. Veja, muito se fala que os métodos ágeis eles são bons porque eles não geram trabalho prévio para coisas que podem não ser implementadas. Esse aqui é um exemplo de trabalho prévio que pode ser feito apenas quando você tem a certeza de que aquele item vai para desenvolvimento. Então, imagine que você tem 3 requisitos, 3 histórias de usuário que foram colocadas no seu backlog de produto. Tá? Se você for fazer uma inspeção, você vai rodar todo um processo de inspeção para inspecionar os 3 requisitos. E você vai deixar todos aqueles requisitos todos bem especificados e sem defeitos, certo? Mas imagine, por exemplo, que o requisito número 3 nunca é selecionado para desenvolvimento e acaba sendo removido do backlog. Você gastou esforço de inspeção, de validação, em um item que nunca foi implementado e nunca vai ser. Então, esse é um exemplo de como os métodos ágeis, eles fazem com que você tenha um desenvolvimento mais enxuto. Por quê? Porque ele posterga atividades para serem feitas só quando você tem certeza de que aquele item realmente é uma prioridade para o cliente. Então, uma coisa errada que se fala às vezes sobre métodos ágeis é que os métodos ágeis não são disciplinados. Na verdade, os métodos ágeis têm a mesma disciplina e buscam utilizar as mesmas boas práticas que são usadas em outras metodologias. Acontece que nos métodos ágeis a gente aciona essas práticas, a gente aciona essas técnicas em momentos diferentes. Né? Então, a validação de requisitos, a inspeção, entre aspas, de requisitos, ela é feita. Ela só não é feita com foco, por exemplo, em criar uma baseline de requisitos. Ela é feita de forma reativa, né, ao longo do ciclo de desenvolvimento. E mesmo assim, existe a ideia também de se fazer validações proativas dos requisitos. Né? Um exemplo é as sessões de cultivo de backlog. Em inglês é backlog grooming. Né? Qual é a ideia dessa atividade? Essa atividade é fora da sprint, fora da interação, em um momento separado. A dona do produto se junta com as outras pessoas da equipe, e inclusive representantes inclusive de outras perspectivas, né, arquitetura, testes, implementação, junta essas pessoas e faz uma revisão do backlog. Vamos dar uma revisada aqui no nosso backlog. Aí se revisa várias coisas, se revisa prioridades, se revisa a escrita das histórias, se revisa os detalhes da história, identifica-se, por exemplo, histórias muito grandes e que já precisam ser quebradas. Então, o cultivo do backlog é uma coisa mais proativa para ser feita. E aqui nesse vídeo, existe um exemplo ilustrado em inglês, mas bem fácil de entender. São menos de 14 minutos, o vídeo total é 14 minutos. Mas aí ele tem um exemplo ilustrado de como funciona uma sessão de cultivo de backlog. Né? Ela é bem interessante para você entender, inclusive, os diversos papéis
que fazem parte da equipe e que precisam ser envolvidos na hora da gente fazer uma validação de requisitos. Tá? Assistam. Então, para concluir essa aula aqui, o que acontece? Nos métodos mais modernos, a gente não tem mais as baselines rígidas de requisitos, né? Na maior parte dos projetos. Projetos mais críticos, a gente continua tendo a baseline, tá? Então, se você tem a necessidade de ter uma baseline rígida de requisitos, ou seja, os requisitos estarem congelados, entre aspas, ou seja, eles estão numa linha de base e se você precisar fazer alguma mudança, essa mudança é bem rastreada, então você usa as técnicas de inspeção de requisitos para chegar nesse artefato que vai ser versionado. Mas, na maior parte dos projetos, você vai validar os requisitos à medida em que os requisitos são usados. Quando é que eles são usados? Quando eles são passados para frente no desenvolvimento. Quando ele vai ser alvo, por exemplo, de uma atividade de arquitetura, de uma atividade de testes, de uma atividade de implementação. Então, esses requisitos, quando vão ser usados, a equipe do projeto tem que estar atenta de que aquele requisito pode não ter sido ainda validado. Né? Aquele requisito chegou para você, mas não significa que aquilo ali é o final. Então, a equipe tem que se acostumar, está sempre questionando se aquele requisito está bem escrito, se ele está correto, né? E simplesmente, em vez de simplesmente aceitar, veio desse jeito aqui da equipe de requisitos, então vai ter que ser implementado desse jeito. Não, todo mundo precisa colaborar na revisão dos requisitos. Inclusive, aquele vídeo que eu sugeri para vocês, ele dá um exemplo muito bem disso, de como os vários pontos de vista eles trazem qualidade para o requisito do sistema. Ok? Então é isso. Você vai encaixar a validação no seu processo de acordo com a cara do seu processo. O que é importante é que você não pode deixar de fazer a validação. Você tem que incluir esses momentos no seu processo. Se o seu processo não está usando validação, pode estar acontecendo de ter muitos erros fáceis de serem capturados, que estão passando e gerando retrabalho de implementação, retrabalho de arquitetura do sistema.